Entrevista coletiva de Rogério Ceni após o empate do Bahia com o Botafogo por 1-1. Olha o que ele falou. Minutos terríveis de não conseguir encontrar uma maneira de sair jogando que estava relativamente simples de sair jogando hoje. Nós conseguimos se complicar nos primeiros 8 minutos. E depois que sofre o gol, aí muda de atitude o time e começa a jogar como a gente espera mesmo, que é como a gente treina, como a gente joga. Claro que é um jogo sofrido, porque o Botafogo é uma boa equipe, muita força, né, muita transição. Hoje uma arbitragem boa, que deixou o jogo correr, e isso favorece muito ao Botafogo pela força física, pela característica de jogo, de muita transição, de muita velocidade, né? E o gramado, para mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, para nós, para o nosso futebol, do que jogar num gramado como que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse, de tanto passe, bola no pé. Então, assim, a gente reclama muito do gramado sintético de uma maneira geral. E que, claro, não é legal, é mais duro, desconfortável muitas vezes, né? Mas entre jogar num gramado sintético como esse e jogar na Arena Fonte Nova hoje, exceto, logicamente, pelo nosso torcedor, que é o que faz a diferença, eu estou falando do gramado em si, é muito melhor. É muito melhor pra gente jogar aqui. Você vê que hoje, diferentemente do primeiro jogo que nós vencemos o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, fizemos um segundo tempo de mais controle de jogo, não entregamos a bola pro Botafogo a todo momento. Claro que tem bastante coisa pra gente ajustar e melhorar, mas favorece se você dá mais velocidade no passe, você tem mais certeza de onde a bola vem. Na Fonte Nova não dá para dar uma velocidade de jogo parecida como essa. Por isso que eu te falo que é um caso de se pensar. Se não fosse com um propósito político que tem de levar a seleção, eu acho que poderia se pensar em fazer um gramado sintético. Infelizmente, teria que se pensar, porque como o sol diz que não bate e não consegue recuperar a grama, para nós o jogo não flui da mesma maneira lá contra uma equipe ajustada como essa do Botafogo. Ceni, boa noite. A gente teve 4 adversários de parte de baixo de tabela. E tudo bem que o jogo hoje era de Copa do Brasil, mas uma equipe que vem um bom momento de temporada, vem 2 temporadas, temporada passada e essa muito boas, uma equipe que está brigando pela liderança pelo título brasileiro. Por que o desempenho hoje conseguiu ser melhor, voltar até ser aquele Bahia que brigou na parte de cima, que figurou o G4 em 10 rodadas do campeonato, hoje conseguiu ser aquele Bahia mais próximo, com um adversário mais difícil em tese? Primeiro que a gente não tem que tirar a responsabilidade quando a gente joga mal. E nós fizemos jogos não tão bons realmente. É uma sequência também grande de jogos, é muito jogo em pouco espaço de tempo. Você tem que motivar sempre os jogadores, tudo. Eu acho que o gramado é fundamental para o estilo de jogo nosso. O Maracanã, jogamos bem contra o Flamengo, com um gramado bom. Os últimos jogos na Fonte Nova, e eu sei que não é uma justificativa pelo resultado em si mesmo, porque hoje nós não ganhamos hoje o jogo, né? Mas pelo prazer que você tem de ver o time jogando. E é algo que não vai acontecer na Fonte Nova, enquanto continuar aquele gramado. Então, assim, não é birra com quem administra, com quem nada. É uma realidade, é um fato do que acontece. Então, assim, se o gramado for melhor, a tendência, com meio campo criativo, a tendência é que a gente jogue melhor. Se nós não tivermos a mesma condição de gramado, para nós, a gente sofre um pouco para isso. Talvez nós tenhamos que treinar outra maneira, se o gramado continuar assim, que fuja um pouco das características nossas para tentar se ajustar, porque lá nós não conseguiremos jogar dessa maneira como nós jogamos aqui hoje, com essa mesma certeza de onde a bola vai no passe. E olha que nós ainda erramos alguma coisa importante aqui no dia de hoje. E não é uma desculpa, é fato. 2 vezes nós jogamos aqui e jogamos bem. Por quê? Né? Porque o gramado ele oferece uma condição que a bola sempre corre lisa. 3 jogos dos 4 que nós não jogamos tão bem em casa, o gramado péssimo. Então, isso tem influência também no jogo. Boa noite, Ceni. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você falou um pouco agora sobre... E também, às vezes, a gente não joga bem, às vezes, porque o adversário se sobrepõe a gente, joga melhor que a gente, às vezes está, né, o cansaço, tem várias coisas que interferem, não é somente o gramado. Tem vezes que você não consegue se sobrepor ao adversário. Desculpa. Não, sem problema. Boa noite mais uma vez, Eduardo Alves do portal BTB Esportes. Você falava um pouco do desempenho do Bahia e o Bahia, logicamente, imagino que vai estar com a cabeça pensando no confronto da volta, né? Imagino que seja essa a pretensão.
Bom que... Nós só queremos pensar no Fluminense, nós precisamos desse resultado. Era isso que eu ia te falar. E justamente o Fluminense que veio num bom momento, né? Que vem de 4 partidas invictas, 3 vitórias, né? seguidas. Como é que você analisa esse confronto com o Fluminense? Eu acho que o Fluminense primeiro mudou um pouco as características de jogar nos últimos jogos, mas se encontrou, ganhou confiança, não sofreu mais gols nos 3 últimos jogos. Se eu não me engano, foram 1-0 nos últimos 3 jogos, né? Eu pude assistir alguns jogos. Tem jogadores muito acima, tem um meio-campo muito acima da média. André e Martinelli no meio são fantásticos. Ganso, eu sou fanzaço do Ganso, então para mim assim não é novidade. Aí você tem o Arias que fez uma Copa América fantástica, né? Pela seleção. A chegada do Thiago fez com que eu acho que ganhe-se mais confiança. O próprio Thiago Santos fez ótimas partidas, ao mesmo jogo que eu assisti contra o Cuiabá, se eu não me engano, foi o jogo, jogou muito bem. Então, assim, é um time que tem experiência, tem um treinador já rodado, mudou a maneira de jogar, não é mais aquele futebol tão construído, elaborado de trás, mas que vem tendo eficiência, e aí traz confiança. E sempre é mais difícil você jogar contra times que têm confiança, mas nós precisamos, mesmo fora de casa, tentar fazer 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então esse é o mais importante para nós. Depois de domingo nós vamos voltar a pensar no Botafogo. Tudo bem, Rogério, Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou bastante sobre a performance do time, enfim, como o time conseguiu entregar hoje num gramado como esse. Difícil a gente não falar de resultado, e o recorte do jogo, o gol em si é algo que chama muito atenção em relação ao que foi... O nosso ou o deles? O gol de vocês. O nosso. Diante do que foi o jogo, do que você está falando. E agora a gente vê, principalmente nas redes sociais, vários recortes do gol, assim, falando muito sobre esse estilo do Bahia e sobre, enfim, o que você acredita e a gente vê de futebol. Eu queria, então, se nesse momento acaba sendo muito positivo para levar para casa ou enfim... Eu acho que, primeiro, o momento ele continua, em matéria de resultados, continua um momento difícil, porque são 3 empates consecutivos, né? E o que nos deixa feliz é que nós jogamos bem melhor do que nos últimos jogos, né? Eu acho que esse tipo de gol é um gol que é uma bola que a gente trabalha muito, essa bola construída, rodada, é o que a gente tem como característica. Eu até às vezes gostaria de ter essa aceleração que o Botafogo tem, né? O pivô que faz na frente, vem e roda por trás, mas o time foi construído quando nós planejamos com o Cadu, com todos em Manchester, para ter um meio-campo com essas características. E aí nós tentamos sempre ajeitar o restante do time em torno desse meio-campo, né? Então, assim, para nós beneficia muito um gramado como esse. E o Arias hoje voltou a jogar um pouco melhor do que jogou nos 2 jogos anteriores, né? Hoje nós tínhamos o Biel um pouco mais aberto, não tínhamos tanto peso na área, né? Porque o Everaldo ficou fora. Então, tentamos pelos lados do campo e fico feliz do Cauli fazer o gol, né? Eu acho que para ele é muito importante, ele já foi capitão no último jogo, fez um bom jogo, acho melhor do que ele vinha fazendo hoje. Faz um gol, ganha confiança, ele pisar na área é muito importante pra gente, porque você vê que ele até ultrapassa o Biel no lance, o Biel não entra na área. Então, assim, hoje faltou o Biel entrar como segundo atacante, um pouquinho mais na área, mas o Cauli foi bem. E eu acho que, assim, tirando... E só a única coisa que até nós sofremos o gol, não jogamos nada. Aí sofremos o gol. Puta, começamos a jogar pra caramba. Faltava 1 minuto para acabar o primeiro tempo, nós fizemos o gol, né? Faltando 1 minuto, acho ali, né? Naquele minuto nós já começamos a bola. Então, quer dizer, nós temos que jogar da mesma maneira, com 0-0, com 0-1, com 1-0. Nós temos isso é uma coisa que acho que tem que inspirar a gente a jogar de uma maneira mais regular, independente do começo, fim do jogo, meio do jogo, com um gol atrás, com um gol à frente. Mas eu acho que foi uma jogada bem elaborada, apesar que tem um corte, se eu não me engano, no meio do caminho ainda, numa interceptação, depois volta a bola para o lado. Mas eu acho que representa um pouco do que é o jogo que a gente tenta construir. Tem a entrevista coletiva de Rogério Ceni após o empate do Bahia com o Botafogo por 1-1.